Olá, povo do meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Andresa Santos e vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal, que já faz tempo que eu não postei, e bora que a gente vai ter um Finalize e Fala. Então, gente, antes de começar esse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá bom? Ou sua pergunta, ou sua dúvida, em relação a tudo que eu vou falar agora, porque eu juntei um monte de coisa aqui pra conversar com vocês. Enquanto eu finalizo meu cabelo. Se vocês escutarem galinha, moro no sítio, vocês já sabem. Fundo de panela de pressão, tô fazendo a comida antes de trabalhar, realidades. Então vamos começar com o meu celular quebrou. Sim, este celular que está aí gravando agora nesse momento quebrou. Era a bateria. E esse celular ele é um iPhone 8 Plus. Que eu ganhei do meu irmão, que ele quebrou, que ele foi consertado. E o meu irmão consertou e me deu. Aí a bateria dele não foi consertada direito e a bateria inchou. E demorei muito para conseguir encontrar a bateria dele. Vou começar a finalizar aqui, tá, gente? A bateria dele fica um bocado, umas 2 ou 3 semanas sem celular. Então não tive como vir avisar aqui. Consegui avisar lá nas outras redes, mas aqui eu não consegui, porque vocês sabem que o canal ele é alongado no. Como é? No e-mail da pessoa. Eu não queria estar botando meu e-mail em todo celular. Então eu decidi deixar o canal assim, até consertar o celular, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro. Foi mal BO, tá? Me esquentei minha cabeça muito pra conseguir. Mas, finalmente deu certo, mas mesmo assim, ele ainda não está 100%, porque ele às vezes apaga, mas eu creio que seja o carregador, porque esse celular ele tem que ter o carregador original dele, querido. Ele não tá com o carregador original dele. Quando eu peguei, né? Então tem que comprar um carregador original. Agora vamos para outras coisas que aconteceram antes disso. Gente, eu fiquei uma semana, eu creio, ou alguns dias sem dormir. Eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. Deitava na cama, rolava para um lado e para o outro. Vocês sabem questão do quê, né? Esse sono não vinha. Aí eu passei uma semana, minha filha, sem dormir. Minha cabeça chega a doer, ia trabalhar à força. Chegava, eu só conseguia dormir, já era de madrugada, quando eu conseguia pegar no sono. Aí eu tinha que levantar cedo para ir pro trabalho, então foi bem dificultuoso isso. Eu creio que é um pouco de ansiedade que eu esteja tendo, não querendo evoluir para uma depressão, mas é uma realidade minha. Queria conversar isso com vocês, porque tem muita gente que não fala, vê a pessoa sorridente, né? Ou a pessoa tendo força para enfrentar as coisas que tá acontecendo na vida da pessoa e ver, nossa, como essa garota é forte. Não, gente, eu não sou forte. Eu só guardo muitas coisas pra mim mesma. Então, é por isso que eu digo que eu não sou uma pessoa forte, sabe? Eu só não divido minhas coisas. Aí, com o desencadear desse sono, de não conseguir dormir, e antes eu já estava pensando nisso, eu marquei uma consulta com um psicólogo. Pelo postinho, né? Pelo o SUS. Marquei uma consulta pra ir, porque na minha cabeça ele vai passar algum remédio pra mim conseguir dormir. Engano meu. Gente, esse psicólogo chegou tão tarde. E eu tendo que trabalhar e sentindo todas essas coisas. Fora não do conseguir dormir, eu creio que por conta da ansiedade, por medo do futuro, vocês sabem por quê, eu chorava constantemente, tá? Não, chorava, simplesmente chorava bastante. E eu não conseguia parar de chorar, gente. Juro pra vocês, eu não conseguia parar de chorar. Quando eu pegava assim, eu chorava horrores. Tanto que quando eu fui falar aqui em relação a ter crise de ansiedade, eu falei que eu fui gravar um vídeo pra vocês, eu não conseguia parar de chorar. Teve cenas do vídeo que eu tive que parar um pouquinho, respirar, pra depois voltar a gravar, porque eu chorei. Então,
foi por desencadeamento de tudo isso, eu decidi ir pro psicólogo, porque era uma pessoa estranha, então eu não me abro pra todo mundo, e eu não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu fui, e quando eu cheguei lá, é claro, é homem, então a gente não tem coragem de falar muito sobre essa maternidade, mas quando eu fiz a minha fichinha, o médico do posto colocou que a minha crise de ansiedade, a falta de sono e a insônia era por conta dessa endometriose, né? Do problema da endometriose, o medo de não engravidar e tudo mais. Cheguei lá, né? Normal, forte, dizendo, não vou chorar. Eu não vou chorar, não vou chorar. E eu não consegui dar nem 5 palavras. Me derreti em lágrimas com um estranho na minha frente. Acho que por ele ser estranho, eu acho que eu consegui chorar. A conversa foi bem rápida. Ele entendeu que a minha crise de ansiedade estava sendo por conta do fato da endometriose, do meu sonho de ser mãe e de tentar ter filho e não conseguir, e por que dessa doença, de não conversar com as pessoas, não querer sair. Gente, eu tava numa fase que eu não queria sair. Não queria sair pra canto nenhum, não queria conversar com ninguém, não queria sair daqui pra perto de casa. O único lugar que eu ia era pra casa da minha mãe. Mas, tipo, pra ela não perceber que eu tava ruim, vim aqui em casa. Então eu tentando acabar com creme. Eu não conversava com ninguém. Ele percebeu que eu era um tipo de pessoa muito trancada, né? Não dialogava, não conversava com ninguém, não desabafava. Então ele viu que isso estava me afetando. Me afetando em relação ao sono, em relação às crises de choro, porque como eu não tinha pra quem desabafar, eu chorava. Então ele viu que estava me afetando, mas ele não passou nenhum remédio. Uma coisa que ele falou e eu fiquei pensando muito foi que eu estava passando por um luto de um filho que eu não tive, que ele não sabe se eu vou ter, né? Porque ele disse que não conhece muito a doença, mas sabe que tá tendo muitas mulheres com esse tipo de doença, tem mulheres que conseguem engravidar, tem mulheres que não. Então, ele disse que eu tava passando por um luto e eu não tava aceitando esse luto. E eu fiquei refletindo muito sobre isso quando eu cheguei em casa, sabe? Depois. Eu fiquei um pouco com raiva dele por ele não entender a minha expectativa de ser mãe, mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Que eu estava passando pelo luto e que eu não queria aceitar esse luto. De não poder gerar um filho. E por conta disso eu tava tendo esse embatimento comigo mesma e me culpando. E eu achei, assim, a lógica dele um pouco certa. Talvez eu esteja passando por um luto mesmo de um filho que eu não tive. Ou talvez eu não vou ter, eu não sei, sabe? Não crio muita expectativa em relação a isso. Como eu já falei pra vocês, eu tô tentando não criar. Porque quanto mais crio expectativa, mais eu... Como é que eu posso dizer? Mais eu me decepciono. Então eu não crio expectativa, tô tentando ainda. Vou ter minha consulta, como vocês já sabem. Acho que em janeiro só agora. E vou ver como é que tá. Mas eu não tô criando expectativa em relação a isso. Aí ele também falou sobre relação à adoção e tal. Olha, você quer ser mãe e isso não impede você de ser mãe. Você pode até não gerar um filho seu, mas você pode adotar, talvez. Eu falei pra ele que a adoção era uma coisa muito quase impossível em relação a muitos fatores que eu não quero falar aqui agora, né? Mas ele disse que meu sonho de ser mãe isso não impediria, se caso chegasse o dia de o médico diagnosticar que eu não poderia de nenhum jeito ter filho e tal. A gente também não sabe, porque nada para Deus é impossível. Mas vocês sabem que eu vou fazer 29 anos, já tô chegando perto dos 30. Chega a partir dos 35 anos, a reserva ovulatória já vai pro beleléu. Então, tipo, a chance diminui 100% de você engravidar, falando assim, do ponto de medicina. E ele disse, se eu tinha amor por criança, ou quisesse, tipo, esse amor de mãe, eu poderia adotar, mas é muito complicado para tentar explicar aqui para vocês em relação a isso. Muitos fatores em relação
a adoção, mas sim, eu penso sim em adotar talvez um dia que Deus me dê condições. Sim, uma coisa, eu tive que parar de beber por conta da minha doença, né? Eu não sei se eu contei muito aqui pra vocês. Ignorem vozes. Mas eu não sei se eu contei pra vocês, mas quando eu tava doente eu não conseguia ingerir álcool, bebida, cerveja, porque minha barriga doía. Aí o médico disse que quando eu fiz a cirurgia eu poderia fazer tudo, né? Menos comer algumas comidas, evitar de comer algumas comidas por conta da endometriose, porque ia inflamar meu corpo. Aí, gente, eu voltei a beber porque eu me sinto uma pessoa sozinha, então quando eu bebo, eu acabo tendo aquela falsa felicidade, que eu digo que a bebida traz uma felicidade pequena, constante, naquele momento. Depois que o efeito da bebida passa, a sua alegria vai junto, né? Então, infelizmente eu voltei a beber, mas eu não bebo como eu bebia antes, metia a cara na bebida pra, sabe, descontar tudo. Então, eu bebo razoavelmente quando tem um festinho, um negocinho. Às vezes quando eu tô sozinha em casa e tal, aí eu acabo bebendo um pouco, voltei a beber. Eu parei de beber por conta da doença e por conta que eu queria ter mais Deus, Jesus na minha vida, então eu decidi parar de beber, mas infelizmente eu voltei a beber e às vezes eu passo um pouco do limite, mas é como se fosse um refúgio, sabe? Pra mim. Então eu voltei a beber. Mas eu não bebo constantemente, tá, gente? E também eu não deixei de acreditar em Deus, e de orar, e de ir à igreja e tal, tá? Eu só voltei a beber, uma coisa que eu pensei que não ia voltar. Mas, realidades da vida. Em falar em Deus, eu cheguei a uma fase da minha vida, nesse tempo que eu tava com essa crise de ansiedade, eu ainda tô, mas nesse tempo que eu tava com essa crise de ansiedade, que eu tive que procurar o psicólogo e tudo mais, eu cheguei a culpar Deus por tudo que tava acontecendo comigo. Eu tô gravando vídeo, eu vou continuar gravando vídeo enquanto você estiver falando aí. Eu comecei a culpar Deus em relação a tudo que acontecia comigo, porque eu vi assim, tem outras pessoas, cara, tem outras pessoas que nem queriam ser mãe são, tem outras pessoas que. Eu vendo notícias, né? Nem jornal eu gosto de assistir, gente. Nem jornais eu gosto de assistir, porque é cada atrocidade que passa em relação a pessoas que conseguem gerar e acabam abandonando o filho, jogando numa bolsa, matando. E, tipo, eu ficava me perguntando, Deus, eu sou uma pessoa tão ruim assim pra ter essa doença e não conseguir gerar, sabe? Eu fiquei meio que me perguntando em relação a isso. Então eu comecei a culpar Deus por não conseguir gerar, sabe? Porque outras mulheres que chamam o nome com os filhos e dizem que é melhor não ter filho e tem, continua tendo e consegue gerar e eu não. Então eu comecei a culpar Deus, sabe? Culpar Jesus Cristo, culpar tudo, porque a única coisa que eu queria muito, muito na minha vida desde pequena, era ser mãe, gente. Eu sempre quis ser mãe. Quando a gente brincava, quando a gente era pirralho, eu sempre brincava de casinha. Aí tinha as bonecas, né? Que eram os filhos, e eu tomei conta, eu sou a irmã mais velha, então eu tomei conta de todos os meus irmãos. Dava banho, trocava fralda, dava mamadeira. Então, uma coisa que eu tinha certeza na minha vida era que eu queria ser mãe. Queria muito, 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 muito mesmo ser mãe. Era um sonho realizar, era uma coisa óbvia minha. Eu só não queria ser logo, sabe, rápido. Eu queria me estabilizar, trabalhar, ter um emprego, para dar tudo a essa criança que ela necessitasse, sabe? Também eu cheguei à questão de que se você for pensar em ter filhos, gente, um conselho, se você for pensar em ter filhos, um dia que você tiver só condições financeiramente boas, você realmente não vai ter. Porque minha mãe me criou num tempo que não tinha nada e ela disse nem berço tinha, então, sabe? Não é a condição, é tipo, você quer ter, vai lá e tenha forças de enfrentar, porque a maternidade não é uma coisa fácil, sabe?
é uma coisa com muita responsabilidade, aquela criança vai depender 100% de você, sabe? Você não vai ter o mesmo tempo que você tinha antes. Então, pense direitinho quando for ter um filho, porque para depois não dizer, ah, meu Deus, sei para que eu tenho filho, que eu não posso sair, eu não posso não sei o quê. Mas você não sabia, então por que você teve, entende? É uma lógica fácil e rápida de você entender. Então, eu não me importo com isso. Se eu pudesse, e quando eu comecei a tentar a engravidar... Tu não tá vendo não, Ni? Quando eu comecei a tentar engravidar, se eu tivesse muito tempo conseguido, ou se eu tivesse descoberto essa doença muito antes de dar foco, eu teria, claro, começado a tentar engravidar logo cedo, porque eu queria muito ter 3 filhos. Queria muito ter 3 filhos, porque eu fui de uma família grande, né? Eu tive 3 irmãos, comigo fez 4. Eu queria ter tido uma irmã, mas não tive, né? Mas tive 3 irmãos e agradeço a Deus por isso. Então, eu pensei que, tipo, queria ter 3 filhos e tal, a casa cheia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, tudo isso desencadeou a minha crise de ansiedade. Eu ainda tenho, tá, gente? Ele não passou remédio. Ele passou algumas terapias, tipo yoga, vídeos medicinais, músicas calma e outros exercícios para me fazer em vez de tomar remédio. Se caso vier de novo e eu não conseguir dormir, eu vou ter que ir para um psiquiatra para tomar remédio, medicação para conseguir dormir. Por enquanto eu estou bem. Essa conversa com ele foi boa, sabe? Mas eu não sei se eu tenho coragem de ir de novo e enfrentá-lo, porque eu chorei, foi muito. Gente, eu falei meia dúzia de palavras e o resto da sessão foi chorando. Eu saí com o olho inchado da sessão, de tanto chorar. Mas, assim, me fez bem, sabe? Porque como eu não desabafo, não converso com ninguém, eu não tô tendo tanta crise de choro como eu tinha antes. Às vezes eu tenho, mas eu não tô tendo tanta. E tô focando no que dá pra focar, que é terminar o curso, gravar conteúdo aqui pra vocês, lá pras outras redes sociais, e não ficar pensando tanto. Mas, já que eu estou falando disso, minha menstruação ela veio esse mês, que eu estou gravando. Eu estava esperando atrasar para fazer o teste novamente e tal. Também tô tomando umas coisas que eu vou gravar conteúdo pra vocês, pra ver se alguém já tomou, se deu certo, se não deu. Sabe? Por indicações de internet, de gente que já teve endometriose, ou gente que não conseguia engravidar e tal. Então eu tô tomando, eu vou gravar pra vocês. E eu vou ter a minha consulta, talvez, começo de janeiro, final de janeiro, pra ver como é que tá. Porque, querendo ou não, eu estou menstruando e eu tenho muito medo dos focos voltarem. Aí eu vou voltar pro médico e não sei se ele vai passar algum exame pra ver como é que tá. E também vou relatar os meus sintomas em relação a cada mês da menstruação. Eu estou no 5º mês, que depois da cirurgia e tudo mais, que passou o tempo, que passou o efeito da Zoladex, que a menstruação começou a vir normalmente. Eu estou no 5º mês de menstruação. Ela está vindo não tão desregular. Ela sempre vem no começo do mês. Sabe, dia 5, dia 3, dia 4, dia 7. Ela já chegou a atrasar 4 dias, 2 meses. Aí eu fiz teste, deu errado. Então no outro mês eu esperei, ela atrasou 4 dias de novo, mas veio. Então até agora nada, mas orem por mim, tá bom? E eu só queria atualizar vocês de tudo que estava acontecendo. Porque eu deixei de trazer o conteúdo, mas vou continuar trazendo conteúdo de cabelo aqui pra vocês. E também em relação à endometriose. Qualquer coisa você pode deixar uma perguntinha aqui pra me responder, ou qualquer coisa você pode falar o seu relato aqui, que eu também gosto de saber de outras pessoas, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela conversa e até o próximo vídeo. Tchau!